Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Você já parou para pensar como a maneira que a gente se desloca pela cidade impacta no meio ambiente? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. O programa Mobilidade Urbana está começando agora. É um fato comprovado. O número excessivo de carros contamina o ar com a emissão de gases poluentes como o material particulado e os hidrocarbonetos não metanos. Isso prejudica diretamente a saúde da população, afetando as vias respiratórias e gerando problemas de longo prazo. Em áreas onde há grande circulação de carros, pode ocorrer o efeito smog, uma mistura de neblina e gases poluentes que podem causar uma inflamação respiratória, dificuldade para respirar, asma e alergias. Outro problema do trânsito intenso é a poluição sonora. Além do estresse e redução da qualidade de vida, a exposição do nosso corpo ao barulho constante pode gerar problemas de saúde ligados ao sistema nervoso, cardiovascular e respiratório. Pensar a mobilidade urbana é uma forma de encontrar soluções para reduzir os impactos ambientais, melhorar a qualidade de vida da população, diminuir a exclusão social, garantir acessibilidade para todos, integrar bairros, ampliar o desenvolvimento econômico das várias regiões e aproveitar todo o potencial da cidade. Esses são apenas alguns dos impactos da mobilidade urbana no meio ambiente. E tem mais? Sim, e nós precisamos agir o quanto antes. Para falar sobre esse tema urgente, recebemos o secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o professor Arthur Bruno. Mas antes desse papo, vamos acompanhar mais uma matéria inédita que o Ilan Gurgel traz para nós. É com você, Ilan. Meu nome é Francisco Joaquim de Oliveira. Eu sou de Palmares. Vou cantar a música do motorista. Atala o pé, motorista. Ele corre na linha. Atala o pé, motorista. Corre igual a galinha. Atala o pé, motorista. O que é que eu faço? Não dá para começar de outro jeito essa matéria, né? Afinal de contas, em um local onde circulam mais de 40 mil pessoas por dia, a gente ia, sem dúvida alguma, acabar se deparando com algumas figuras como essa, o seu Francisco José. Ele é apenas mais um dos cearenses que, faça chuva ou faça sol, utiliza o metrô em seus trajetos diários. Bom, mas a gente não tá aqui para falar dele. A gente tá aqui para falar desse cara aqui, ó, o Clécio, que mora em Maracanaú, vem de metrô até a estação do Benfica e a partir daqui segue sua jornada para o trabalho. Mas olha, só porque o cara tá de skate, você achou que ele estava indo se divertir, né? Bom, se você pensou isso, saiba que está redondamente enganado, tá? O Clécio, que é pai de 5 filhos, leva o sustento para casa indo e voltando para o seu trabalho, utilizando também o skate. A rotina então é essa: o cara vem de metrô até o Benfica, de lá é skate na veia até o trabalho. Ufa, você conferiu aí com a gente o quanto de calorias que esse cara gasta, né? Não é fácil não sair então lá do metrô e vir até aqui o trabalho dele de skate. Clécio, eu devo confessar que eu a priori não acreditei quando a nossa produção disse: não, o cara anda de skate, vai para todo canto de skate, e é assim mesmo contigo? Com certeza, todo dia, quase todo dia, mas a maioria dos dias é assim. Por quê? Eu saio do Maracanaú, pego o metrô, quando eu chego em Fortaleza, aí no lugar de eu pegar um ônibus, eu já vou de skate, né? Que é mais rápido, e a questão também, às vezes o percurso é curto e tem um asfalto bom, aí eu evito de pagar uma passagem de ônibus e vou de skate. Verdade. O Clécio já estava falando pra gente o seguinte, que além dessa economia que ele faz financeira, ainda tem economia de tempo, porque por muitas vezes as ruas estão bem engarrafadas e aí ele consegue, acredite, ele de skate consegue chegar mais rápido que um carro, né? Com certeza. Isso acontece com bastante frequência? Frequência, sempre, por causa dos sinais, né? Por causa dos sinais, algum sinais... acidente pode acontecer, não é isso? Não, o trânsito. E o trânsito é engarrafado. Clécio, vamos começar lá do início, cara. Quando foi que você começou a andar de skate? Eu já estou no skate há mais de 30 anos, certo? Desde criança eu ando de skate, hoje eu tenho 45. Através do meu trabalho,
Todo dia eu estou numa loja diferente. Eu sou promotor e montador de bikes e eu trabalho para o hipermercantil e algumas lojas. E de uma loja para outra, do hipermercantil para outro, o mais fácil é ir de skate. Por quê? Se eu venho do Maracanã de bike, é muito distante. O skate já é a facilidade de eu botar ele no braço, eu pego o metrô, desço na estação X, desço o meu percurso, chego na loja. Muito rápido. Se eu pegasse o ônibus, divido o engarrafamento e o tempo, demorava muito mais. Eu de skate, eu posso chegar bem rápido no Montese, do centro eu vou até o Montese, eu posso chegar até a Aldeota, muito mais rápido do que eu estando no ônibus. Galera, eu tô aqui com o Felipe Alves e antes da gente começar a entrevista, o Felipe já estava me dizendo que ele, quando dirigia, era um dos que se estressava quando o assunto era estacionar o carro. Hoje ele não tem mais esse estresse, porque faz quanto tempo você não usa carro? Aliás, não que você não use carro, mas que você não tem mais carro, digamos. Não que eu não use, né? Eu ainda uso às vezes, mas eu diria que hoje o meu principal meio de transporte é a bicicleta, né? E eu acho que isso me faz muito bem, então eu aprendi bastante com isso. E hoje em dia eu acho que eu sou muito mais tranquilo, né, nos meus deslocamentos por causa disso. Felipe, a vontade então, né, de deixar de se locomover 100% com carros, foi por causa desses estresses? Muito por causa disso, né? E depois que você conhece a possibilidade de se deslocar por bicicleta, eu falo conhecer a possibilidade porque muita gente não imagina que seja possível, não imagina às vezes como é simples, né? Dependendo, claro, do deslocamento da pessoa, tem deslocamentos que são muito simples de se fazer de bicicleta. Então depois que você conhece aquilo e você percebe todas as vantagens que tem, aí você acaba, né, muita gente acaba decidindo trocar mesmo definitivamente. Gente, o Felipe, ele é especialista em mobilidade ativa. O que seria bem isso, Felipe? Como é que a gente pode traduzir esse teu título, digamos assim, aqui para a nossa cidade de Fortaleza? A mobilidade ativa, no caso, é a mobilidade que a pessoa usa a energia do próprio corpo. Então, são os veículos que são movidos à propulsão humana, como por exemplo a bicicleta, eu acho que é o principal, né, representante aí desse grupo dos veículos, né, o movido apenas à energia humana, mas tem também patinete, patins, skate e algumas outras variações aí. Legal. Aqui em Fortaleza é possível andar de skate, de patinete, de patins? Bicicleta, a gente tem um bicicletal, um mini bicicletar, mas todos esses outros. Você acha que é possível alguém viver indo para o trabalho, voltando do trabalho, enfim, se locomovendo através deles? Eu diria que assim, a pessoa dizer que vai fazer tudo na cidade, né, utilizando um desses transportes, às vezes não é possível, porque se ela tiver um deslocamento muito longo, indo de uma ponta a outra para a cidade, aí já complica um pouco mais. Ou então se as ruas que ela pega forem ruas muito difíceis para transitar com esses veículos, então por exemplo, no caso da bicicleta a gente diz que consegue transitar por qualquer rua de uma cidade. Já no caso de um skate ou de um patins, que são, né, transportes com rodas bem menores, eu não sei as dificuldades numa rua mais esburacada ou talvez numa subida muito íngreme, se teria essas dificuldades, mas é possível fazer vários deslocamentos utilizando esses transportes. Você acha que Fortaleza está mudando quando o assunto é mobilidade urbana? Sim. Por quê? Sim. Porque dividir as ciclovias e tem asfaltos, tem as avenidas, tem... Acho que o pessoal está até se preocupando em fazer asfaltos melhores, né? Não, asfaltos não tão caraquentos, né? Que é uma expressão que a gente utiliza aqui, com muitas pedrinhas. Já dá mais para você dar uma deslizada no skate em algumas grandes vias, né? Com certeza, porque tem parte do asfalto que ele é um pouco grosseiro. Aí não ajuda muito. Tem percurso que eu pego, boto o skate na mão e saio até pegar um asfalto lisinho. Mas quando tem uma ciclovia, ela já ajuda. Clécio, agora você sabe que você é 1 em 1 milhão, né? Que eu digo, não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade, essa disposição de optar por um outro modal, seja um skate, seja uma bicicleta, né? Fortaleza, então, enfim, eu não sei quanto que deu no último censo, mas, sei lá, a gente está beirando os 3 milhões de habitantes. Não sei também contando com região metropolitana, mas não são todas as pessoas que fazem essa opção. Primeiro, por causa do clima. Segundo, porque não tem essa disposição. O que é que você pode falar para essa galera agora que está pensando, quer saber uma coisa, eu acho que eu vou abandonar meu carro, eu acho que eu vou de patins, de patinete, de skate, mas que ainda não adquiriram essa coragem? Hoje nós temos a facilidade de ter o skate, ter um patinete, tem as bicicletas, né? Para quê? Para a gente tanto desopilar o nosso, né, QI, porque
pegar um ônibus, pegar uma condução e demora até um pouco mais. Mas hoje você tem a facilidade de ter esse esporte para agradar, né? Agradecer tudo. E complementa e a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que sair de casa com disposição para chegar no trabalho e ter mais disposição para desenvolver o seu trabalho perfeitamente, né? E eu sei que tem muita gente já pensando no seguinte: meu Deus, se a gasolina aumentar, como é que eu vou fazer para ir trabalhar, para levar os meus filhos para a escola, enfim, para fazer todas essas minhas atividades? E quem está pensando isso já está cogitando a possibilidade de fazer uma mudança de transporte. O que é que o Felipe pode falar para encorajar quem está em casa? Se deslocar de bicicleta não é algo tão complexo assim como muita gente imagina, né? Não vou dizer que é para todo mundo, nem para todo tipo de percurso, mas se a pessoa, por exemplo, né, você deu vários exemplos de percurso que a pessoa faz, se ela já tem uma bicicleta em casa ou já está pensando em comprar uma e ainda não vai conseguir usar para tudo, porque não consegue ir para o trabalho ou porque não consegue deixar os filhos no colégio, mas dá para usar para alguma coisa. Então, se você usar para aquelas saídas que você dá no fim de semana, que são mais perto de casa, para ir na padaria, para ir para a academia, para ir para algumas coisas que são mais fáceis, você já começa a economizar, tem a questão da gasolina, já começa a fazer um bem para a sua saúde, fazer um bem para a cidade e a partir daí pode ser que você resolva ir inserindo cada vez mais. É muito importante, amigos, a gente praticar um esporte ou então fazer um percurso com equipamento de segurança. No mínimo, um capacete, certo? Procurar sempre pegar um percurso ou curto ou perfeito, certo? E quem quiser passar por nosso esporte é maravilhoso. Nós só estamos perdendo para o futebol. E daqui a pouco não perdemos para o futebol, viu? Tem muito skatista aí, tem muita galerinha nova, a galera nova estão crescendo através do esporte, estão saindo do país através do nosso esporte. E isso eu agradeço demais a evolução. E muito obrigado por tudo. Todo mundo pode aprender a andar de skate? Todo mundo pode aprender a andar de skate. Inclusive quem está perto dos 40? Isso, da criança ao adulto, tranquilo. Hoje eu tenho 45, ainda ando. Eu tenho um amigo de 50, 60 anos que ainda anda de skate. Graças a Deus. Então, cara, com 37 vai começar, você me dá licença aqui. Eu não sei se esse capacete entra na minha cabeça, o que é um detalhe muito importante. Mas a gente já tenta aqui, que afinal de contas gasolina tá cara. E a gente pode até tentar aí outros meios de locomoção, né? Com certeza. A reportagem vai ficando por aqui porque eu não quero que vocês peguem minhas quedas. A primeira aula vai ser hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Simbora. A gente faz um breve intervalo, mas sem tirar o pensamento de como podemos diminuir os impactos no meio ambiente. A gente volta já com esse papo aqui no Mobilidade Urbana. Não saia daí. E voltamos para mais um quadro de entrevista aqui no nosso programa Mobilidade Urbana. E agora eu vou conversar com o pedagogo, professor e secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno. Secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer estar falando com você. Prazer é todo meu. Para começar, eu queria fazer aqui uma associação, uma pergunta para você sobre a relação da Secretaria de Meio Ambiente com a mobilidade urbana de nossa cidade. A relação ela é total, né? Eu diria não só com Fortaleza, mas com o estado todo, já que nós somos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Nós estamos vivendo hoje um processo muito forte de mudanças climáticas, né? Há um aquecimento global, e isso é um fato já comprovado cientificamente, há um consenso quase que praticamente total entre os pesquisadores, entre os cientistas. Basta ver que hoje nós temos uma temperatura média global que é 1,1 grau acima do que se tinha em 1850, quer dizer, no início da Revolução Industrial. No Brasil, por exemplo, 85% da população vivem nas cidades, portanto, as atividades econômicas, fábricas, automóveis, tudo isso tem gerado uma grande emissão de gases de efeito estufa, um aquecimento global, né? E a gente está preocupado com isso. Por isso, uma preocupação muito grande de diminuir essa poluição, diminuir
os gases de efeito estufa na atmosfera, mudar a matriz energética, né, inclusive dos automóveis, né, que poluem a cidade, que geram esses gases de efeito estufa, e arborizar as cidades, né, não só as cidades, mas também as áreas rurais com florestamento, reflorestamento. Esse é o nosso papel, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas através da melhoria do meio ambiente. Falando em poluição, secretário, a gente sabe que os automóveis são uma parte importante nesse processo, né? E se o veículo ele agride tanto as pessoas e o meio ambiente, por que ainda se investe tanto nisso? Bom, eu primeiro acho que as pessoas deveriam andar menos de carro, não é? Em países mais desenvolvidos, né, nós temos outros meios, né, muito utilizados, como é o metrô, né? Aqui nós já temos aí, iniciando aqui o metrô, temos o VLT, os próprios coletivos, os ônibus, né, deveriam ser muito mais utilizados, e bicicleta. Bicicleta, você vê na Europa, por exemplo, nas grandes cidades, a boa parte da população faz o seu trajeto para a escola, para o trabalho de bicicleta ou a pé, né? Agora, nós temos sérios problemas no Brasil, de uma maneira geral. Problema de segurança pública, né? Há muita insegurança das pessoas de buscarem esses outros meios. Quer dizer, a classe média busca ter carro, né? Quando em países até mais desenvolvidos, a classe média não tem carro, não tem um automóvel próprio. Ter bicicleta, né? Bicicleta ou é o coletivo, né? Agora, nós precisamos também mudar a matriz energética dos transportes, né? Por isso que o Ceará está tão, digamos assim, avançado, né, nessa busca do hidrogênio verde, que inclusive o hidrogênio pode servir também para ser o combustível dos carros. Os carros elétricos, né, que já começam a existir, e no Brasil ainda são poucos, quando nós deveríamos já estar buscando não ter mais carro movido a gasolina, né, até diesel, e estar buscando esses outros meios, né, de limpos, renováveis, né, de mover os transportes. E a prevenção no trânsito passa por dois grandes pilares, a informação e a conscientização. Mais uma vez, vamos lá para o quadro Siga a Dica. Eu sou o de Israel Brasil, estou aqui hoje para falar de ultrapassagem. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela faixa da esquerda, certificando sobre toda a sinalização regulamentar e indicando através da luz indicadora a intenção de mudar de faixa. Eu sou de Israel Brasil e falei para o quadro Siga essa Dica. Secretário, falando um pouco agora sobre o espaçamento urbano. Se por um lado a gente vê a vivificação de alguns pontos, alguns locais, a gente vê também a extinção de outros. Como é que a Secretaria e a Prefeitura têm agido nesse sentido de revivificar e ocupar espaços urbanos, principalmente parques? Essa disputa é dura, porque a especulação imobiliária, né, é um fato, a construção civil, quer construir, né, o negócio a construção civil, é um negócio importante, que gera emprego, que gera renda, a gente compreende isso, mas ao mesmo tempo a cidade ela tem que ter áreas verdes, né? Você veja que quando havia um loteamento, se definia uma área de praça, essa praça normalmente era invadida. As praças abandonadas hoje estão bem cuidadas, né? Essa parceria público-privada que se faz para empresas ou a própria comunidade cuidar das praças, isso está revigorando as praças de Fortaleza. Ao mesmo tempo, nós temos hoje gestões que se preocupam em ter parques. Quer dizer, o Parque do Cocó, que é o maior parque urbano do Norte e Nordeste, né? Ele atravessa Fortaleza, ele começa lá na fronteira com o Maracanaú e vai até a Foz do Cocó, entre Sabiaguaba e Caça-Pesca. Foi uma luta de 40 anos e só em 2017 é que nós realmente conseguimos ter o Parque do Cocó. Mas outros parques estão aí, nós temos parques belíssimos, né? Nós temos a Floresta do Curió, que é uma área linda na Lagoa Redonda, que é um parque estadual. A Prefeitura de Fortaleza agora criou o Parque Raquel de Queiroz, e está criando outros parques urbanos, então acho que essa mentalidade está mudando, né? Acho que hoje os gestores estão mais preocupados em garantir áreas verdes para a população, que é área de esporte, de lazer, é área de as pessoas se encontrarem. Eu vejo lá no Cocó, por exemplo, as pessoas fazendo piquenique, né, aos domingos, nos finais de semana, é uma coisa maravilhosa, as trilhas. Então a gente tem condição em Fortaleza de conviver, né, bem com as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, com essas áreas verdes que são fundamentais para a nossa qualidade de vida.
Bom, no quadro Ponte Aérea de hoje, a gente se conecta mais uma vez com a ciclista, jornalista e arquiteta Renata Falzoni. Vamos ver. Fortaleza está dando um exemplo de bons desenhos de ciclofaixas. Mas eu vou te dar ciclofaixas e ciclovias e estrutura cicloviária. O que acontece, por exemplo, em cidades como metrópoles, como a cidade de São Paulo? As ciclovias são colocadas aonde dá. Porque o rei automóvel não pode ser questionável, porque existe uma comoção popular imaginando que só se dá para locomover-se de automóvel. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que a cidade só se move se for na base do automóvel. Está mais que comprovado, mas é muito difícil você quebrar esse paradigma. Então, como as ciclovias são feitas? Aonde dá? Canteiros centrais, aonde dá? Nos lados primidinhos da rua, aonde dá? Você não desenha de tal maneira que o comportamento do motorizado, quando for fazer, por exemplo, uma curva para a direita, ele não invada a ciclovia, porque o carro é grande, o ônibus é grande. Então, deveria, para você fazer um bom redesenho das vias, você tem que imaginar que quando um ônibus faz uma curva, parte da carroceria do ônibus vai invadir a sua direita. Então, você tem que desenhar a ciclovia aqui e uma pista de ônibus longe, de tal maneira que quando ele passa a curva, não atropele um ciclista na ciclovia. E quando você está desenhando infraestrutura cicloviária, aonde dá, você não consegue desenhar direito. E mesmo assim, não é que a gente vai parar tudo, só vai fazer quando der. Não, a gente tem que começar a fazer para ficar evidente que o desenho, para ser melhor, tem que ser mais generoso para o espaço da mobilidade ativa. Ideal é você parar tudo, redesenhar todas as vias, alargando as calçadas, guardando na esquerda das calçadas encostar nas calçadas uma ciclovia, eventualmente, se for ter carro estacionado fora dessa ciclovia, mais à esquerda, com essas faixas, menos pistas de automóvel, transporte público completamente isolado da malha viária dos automóveis, com total preferência, redesenho das rotas dos pedestres, com total preferência sobre todos os outros veículos, acessibilidade, cômodo, confortável, sombra, água fresca, banquinho, para chegar ao transporte público, total desenho dessas rotas dos pedestres e dos ciclistas, atentando ao fato de que são pessoas consumindo energia. Pessoas consumindo energia precisam de abastecimento, barzinho, água, sombra, banquinho. Então, essas rotas totalmente isoladas das rotas dos veículos e conectadas ao transporte público. E isso tudo feito rapidamente, que é para as pessoas entenderem que essa mudança vai sim privilegiar o comércio, porque são pedestres que consomem. Não automóvel, automóvel consome estacionamento. Ao longo disso tudo, muita restrição de estacionamento em espaço público e, mais do que tudo, trânsito calmo, de tal maneira que quem está na rua está numa velocidade compatível à vida dos pedestres e dos ciclistas. Calmo. Avenidas de alta velocidade, não mais que 50 km por hora, nos centros urbanos, sendo que eu acho que 40 km por hora deveria ser a velocidade máxima em qualquer centro urbano. Se você tem uma estrada passando nesse centro urbano, totalmente isolada, e lindeiro essa estrada, calçada e ciclovia, totalmente desconectado desse corredor, de tal maneira que as pessoas consigam se conectar apesar dessa estrada. Estrada nas cidades, no meu entender, deveria não existir. Se elas vão existir, elas não podem atentar à vida e ao conforto daqueles que moram naquela cidade. Secretário, uma pergunta agora que tem até uma experiência pessoal, né? Falando ainda de cobertura verde. Gosto muito de andar a pé. A gente sabe que Fortaleza é uma cidade difícil pelo calor, né? Para você andar muito a pé.
E a gente vê, de um lado, o investimento nas modalidades de desenvolvimento das vias, ciclovia, as vias para automóveis e tal. E qual a preocupação e o que está sendo feito para a cobertura verde, ou seja, para plantio de árvores na cidade? Porque você tem toda a razão. Fortaleza é para quem se locomove de bicicleta ou a pé, não é? Ou de ônibus sem ar-condicionado, ainda bem que agora estão sendo providos de ar-condicionado, é muito difícil, né? Porque é quente, a cidade é quente, não é? Me animei muito quando eu conheci o projeto de plantar árvores nas áreas onde há ciclovias, né? Porque você teria uma ciclovia na sombra, né? Eu tiro pelo Parque do Cocó, eu todo dia estou lá, né? Todo dia às 6 horas da manhã eu estou no Parque Cocó. E você caminha naquelas trilhas. É muito bom. Num clima agradável, por quê? Porque é na sombra, né? E aquele verde das árvores, né? De certa forma, torna o clima mais ameno. São verdadeiras ilhas, né? de bom clima. Até a oxigenação. A oxigenação, né? Você sente um ar diferente, né? Então, é possível isso? É possível sim. Então, mas é uma compreensão que, infelizmente, ela é recente, né? Nós passamos décadas e décadas tirando árvores, cortando árvores da nossa cidade, né? Perdemos muito das áreas verdes. Você pega um mapa, uma fotografia de Fortaleza dos anos 40, dos anos 50, até mesmo dos anos 60 ou até dos anos 70, essa cidade era arborizada, né? E foram construindo vias, calçadas e tirando as árvores. E o que você colocou muito bem, as nossas calçadas também são muito ruins. Para você caminhar nas calçadas, uma pessoa com deficiência, por exemplo, tem muita dificuldade de se locomover nas calçadas, né? Porque elas são cheias de interrupções, de buracos, né? Há muita dificuldade também. Felizmente, acho que está havendo uma mudança agora dessa visão e eu espero que isso prospere. Secretário, muito importante ouvir de você, como representante, né, da gestão, essa autocrítica, né? Isso é muito importante para as pessoas saberem que está sendo pensado algo nesse sentido, né? Claro, eu acho que foi muito negligenciado o meio ambiente durante décadas, né? Eu acho que hoje, até por pressão da sociedade, a sociedade também está demandando, está pressionando. Você veja, por exemplo, que as empresas hoje começam a pensar no que se chama, vou aqui aportuguesar, o ASG, o ambiental, o social e a governança. Se a sociedade, ela quer consumir produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente. Isso é ótimo, porque as empresas vão ter que mostrar, né, que realmente estão preocupadas, vão ter que provar isso para a sociedade, até para que os seus produtos e serviços sejam consumidos pela população. A população não aceita mais quem desmata, quem polui, né? Isso é muito bom. Secretário, para finalizar, fazer aqui uma conexão entre o uso ideal ou o melhor uso do solo e a mobilidade urbana para diminuir o impacto no trânsito de Fortaleza. O que você diria que dá para fazer nesse sentido? Olha, primeiro, plantar árvores. Nós estamos agora fazendo a Festa Anual das Árvores, é uma campanha que a gente faz todo ano. Nós queremos plantar até o final do ano 100 mil árvores, não é? Em parceria com 152 municípios. Fortaleza também está participando disso. Isso é algo muito importante. Segundo, é o que eu falei, é mudar a matriz energética. A gente tem que fazer rapidamente essa mudança para o carro elétrico, não é? Ou então o gás natural renovável, né? Hoje, a Cegás, por exemplo, 15% do gás que é vendido para empresas, para condomínios e até para automóveis, 15% já é o gás natural renovável. Tira-se do lixão, aquela substância orgânica, para produzir o gás natural, né? Então isso é muito bom, né? E eu diria que é preciso pensar na população, é preciso pensar não só que a população se desloca de automóvel, mas ela se desloca de bicicleta, ela se desloca a pé. Eu acho que essa consciência está melhorando, mas ainda precisamos avançar muito mais, não é? Para dar a oportunidade das pessoas terem alternativas de deslocamento de mobilidade. Eu conversei hoje com o secretário, ele também é pedagogo e é professor e secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno. Muito obrigado, secretário, pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Muito legal esse papo aqui. Gostei muito. Um abraço. Fechamos assim mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e nos vemos na próxima edição. Um grande abraço, até lá.
Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.